Boa tarde, gente. Voltei. Tive um probleminha, mas agora já conseguimos resolver. Hoje o nosso assunto é violência contra a mulher. Como o nosso título diz, é um problema que não escolhe cor, não escolhe classe social, que afeta todas as mulheres e um problema que isola muito as mulheres. Por que esse assunto hoje? Porque as meninas do nosso grupo vêm pediram várias vezes que a gente falasse sobre esse assunto e hoje nós estamos aqui. Nossa convidada de toda quarta-feira com o nosso chá de direito, hoje é Cíntia Simas e nós vamos abordar esse assunto aqui hoje. Mas antes da gente iniciar, eu quero deixar aqui alguns dados estarrecedores. Meninas, pasmem, no Brasil, 12 mulheres são assassinadas por dia só pelo fato de serem mulheres. Ou seja, a violência é uma violência descabida. É uma violência física, uma violência verbal, um assédio moral. Oi, Igor Crispim, tudo bem? Vem chegando aí nossas amigas, cadê as nossas amigas? Vamos que vamos. Hoje a nossa live vai ser sensacional, como sempre, né, gente? Então, deixa eu divulgar aqui alguns números, só para embasar a nossa conversa de hoje. O Brasil é o país da América Latina que mais comete violência contra a mulher, tá? O México teve uma estatística de 898 mulheres que foram agredidas, sofreram violência só por serem mulheres, na última estatística do ano passado. E o Brasil, 1.206 mulheres foram mortas só por serem mulheres. Isso chama-se feminicídio, tá? O feminicídio é um assassinato proposital, um assassinato doloso contra a mulher, só por ela ser mulher, tá bom? E aí, antes de eu continuar a nossa live, se você está nos assistindo, tem uma amiga, uma familiar, uma vizinha, seja quem for, que esteja passando por esse problema, use o telefone e faça uma denúncia. Disque 180. Você não precisa se identificar, só dê os dados, passe a informação que a autoridade cabível vai agir, tá bom? Se você estiver num momento de extremo nervosismo, de extremo medo, e você não lembrar do número, liga para a Polícia Militar, 190, e diga que você está sendo agredida ou que você está ouvindo a sua vizinha ser agredida ou que é a sua amiga, tá bom? 190. Mas o telefone que é designado para essa violência contra a mulher, hoje já existe um número só para isso, 180, Disque 180, a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, tá bom? Não se acanhe. E quero dizer também o seguinte, além da violência contra a mulher, o Brasil experimenta hoje em dia um problema muito grande que é também a violência contra a criança e a violência contra o idoso. Para fazer denúncias, Disque 100, 100, tá bom? Para você fazer uma denúncia com pessoas que estão violando os direitos humanos, que estão violentando um idoso, uma criança, pode ser um vizinho, pode ser no seu trabalho. Então a gente não pode deixar essas coisas acontecerem, fechar o olho, não é comigo, não quero saber. Não, nós temos um papel crucial. Se você sabe que uma amiga, uma criança está passando por um abuso, você tem uma obrigação social de denunciar. Aquela história de que entre marido e mulher ninguém mete a colher, já era. Meta a colher sim. Você não precisa dizer seu nome, você não precisa ir lá confrontar. Pega o seu telefone 190. Hoje todo mundo tem um telefone na palma da mão, não custa nada, gente. Você está salvando uma vida, tá bom? E quando se trata de uma mulher, você está salvando a vida dessa mulher e muitas vezes dos filhos dessa mulher, tá bom? Então, 180, caso vocês precisem fazer uma denúncia.
E meninas, vocês não estão sozinhas, tá? As meninas que estiverem nos assistindo, quiser desabafar, pode me chamar no privado, pode chamar a nossa convidada Cíntia no privado. Os dados dela vai estar aqui depois, ao final. Nós estamos aqui para ajudar, tá bom? Mais uma coisa que é incrível, né? Que eu andei fazendo umas pesquisas e aí tomei conhecimento de que o Ministério Público soltou uma nota dizendo que, durante essa pandemia, principalmente, dizendo que o lugar mais perigoso para a mulher é dentro da sua própria casa. Por quê? 90% dessa agressão que acontece contra a mulher acontece dentro da sua própria casa. Às vezes, na casa do namorado, tá bom? Então, fique atenta, meninas. A nossa casa, muitas vezes, pode ser o cenário da maior violência que nós podemos sofrer, tá bom? Com isso dito, eu vou trazer a nossa convidada, Cíntia Simas, e nós vamos falar sobre esse assunto e muito mais. Rafa, tudo bem, Rafaela Moraes? Como você tá? Vou me chamar Cíntia. Cadê ela? Tá aqui. Já ela vai estar aqui com a gente. Gente, os números são estarrecedores. Ao final dessa nossa conversa, vocês vão falar, não acredito nisso. Porque a gente ouve falar, porque fulano, porque Beltrano, mas os números não mentem. Assim, olá, Cíntia, tudo bem? Chegou a Cíntia, gente. Tudo bem? Tudo bem. Estava fazendo uma abertura aqui e dizendo que no Brasil 12 mulheres são assassinadas por dia simplesmente pelo fato de serem mulheres, né? Estava aqui também divulgando o número 180. Se alguém tiver ciência de que uma amiga, uma mulher, uma vizinha esteja passando por um abuso, né? É nossa responsabilidade social em denunciar, né? Exatamente. É muito importante, a primeira coisa no assunto de hoje é que a gente divulgue realmente esse nome, esse número, 180. Qualquer denúncia que você tenha ciência e queira fazer para as autoridades, você liga 180 e informe, olha, aqui em tal lugar existe uma mulher que está sofrendo uma violência doméstica, ela está na casa ou ela apanha, às vezes a gente fala de violência doméstica e as pessoas sempre ligam marido, mas nem toda violência doméstica também parte de um marido. Às vezes é do pai, às vezes é só do simples namorado, às vezes é do filho. Desde que seja violência doméstica, né, contra uma mulher, essa denúncia tem que ser feita e pode ser feita no 180. Se a pessoa esqueceu o número, liga para a Polícia Militar, 190, já que na maioria dos telefones, né, pelo menos em todos os telefones Android, já consta lá, chamada de emergência, 180. É só apertar a 190, é só apertar a chamada de emergência, já liga direto para a central de atendimento da Polícia Militar. E você não precisa se identificar, basta você falar o local onde está ocorrendo esta violência e requerer a presença de uma autoridade policial. Exato. Inclusive, eu quero, você fala, esse é o número do Brasil, né? Eu quero também deixar aqui, nos Estados Unidos inteiro, o telefone de emergência é 911. Ouviu, liga. Até porque, a gente vai falar disso posteriormente, nós temos muitas meninas que chegam do Brasil aqui, sem família, né? Chega aqui, ingressa numa família nova, com uma cultura nova, e às vezes é muito comum das meninas que chegam aqui passarem por essa experiência de violência doméstica, muitas vezes com o marido ou com os filhos mais velhos desse marido. Na maioria das vezes é mais ou menos isso que acontece aqui, e ela não se inteirou, não sabe de nada. Então, aqui nos Estados Unidos, minhas amigas que moram aqui, as meninas lá do grupo Guerreiras pelo Mundo, que são meninas brasileiras que moram pelo mundo inteiro, as minhas amigas do grupo Rainha das Lives, que moram aí pelo mundo inteiro, as meninas aqui dos Estados Unidos, 911, 911, é só ligar e falar, meu marido tá me batendo, tem um homem tentando entrar na minha casa. Eles chegam mais rápido do que uma bala. Também tem as amigas do grupo Casadas com os Gringos, né? Isso. Precisam ter em mente
anotado em qualquer lugar esse telefone para quem mora aí nos Estados Unidos e poder denunciar. Pelo menos é um serviço que dá prioridade. Quando aquele telefone toca, todo mundo que está perto já sabe, existe uma mulher correndo um risco de vida. Exato. Isso é muito importante, não dá para deixar essa informação de fora. E outra coisa também, não precisa ter vergonha. Se não quer ligar para a polícia com vergonha, passa a mensagem de uma amiga. Eu daqui já chamei uma vez a polícia para socorrer uma amiga lá na Califórnia. Califórnia é 6 horas de avião aqui de Nova York, entendeu? Então, as pessoas, não vou ligar, passa uma mensagem para a amiga, que só essa amiga já ficou sabendo, se a mulher não tiver coragem, a amiga vai lá e vai denunciar. Exatamente. Falou, é importante porque no nosso telefone hoje, como todo mundo tem um telefone ao alcance das mãos, no nosso telefone hoje a gente pode configurar em alguns aparelhos até 7 contatos de emergência. Exato. Então, Angélica pode... Milagres, tudo bem, querida? Muito obrigada por você estar assistindo a gente. Isso é importante. Esse número do 180, no Brasil 190, da Polícia Militar, nos Estados Unidos 911, você também pode deixar ali o contato de uma rede de amigas, uma rede de amigos, que de alguma maneira você já falou alguma coisa sobre esse tipo de problema, ou você desconfia que você pode ser vítima de algum tipo de violência, e você envia aquela chamada, você já pode deixar a mensagem pré-digitada, é só você apertar no enviar e a pessoa já está em perigo. Aqui tem... Aqui eu já vi, um dia desse aqui eu estava assistindo um programa sobre isso aqui na televisão americana, que um grupo de amigas conseguiu salvar uma delas porque elas tinham uma palavra-chave, tipo hambúrguer, entendeu? Pizza. Elas já sabiam o que era, entendeu? Mas olha só, com isso dito, eu quero dar uma informação que esse ano estamos fazendo 14 anos da Lei Maria da Penha. Gente, essa lei veio assim, foi um divisor de águas, né? Fez muita diferença nessa realidade da mulher no Brasil com essa violência. Então, esse ano vai fazer 14 anos que a Lei Maria da Penha foi instituída aí, foi instalada no nosso Código Penal, né? Na verdade, o que acontece? A Lei Maria da Penha, ela já veio em resposta a um anseio da sociedade, né, das mulheres aqui no Brasil, porque até então todo crime era tratado como um homicídio, né? Era um homicídio, era uma agressão contra uma pessoa. Até que vários estudos começaram a apontar, né, de acordo com alguma análise de alguns parâmetros, que as mulheres sofriam esse tipo de violência exclusivamente pelo fato de ser mulher. Ela era mulher, então ela sofria determinado tipo de violência. Uma violência muito mais agressiva, muito mais brutal do que a violência que as pessoas podiam notar em relação ao sexo masculino. Então foi feito um estudo... E a Vale hoje... Desculpa. Onde foi identificado esse número de casos absurdo, como você falou aí na abertura, e se percebeu que precisava ter uma lei, era necessário um aparato específico para a proteção, para a garantia desse direito feminino, né? Para que também as mulheres não passassem por esse constrangimento. Porque até a mulher decidir denunciar, ela provavelmente já suportou muita coisa. Muita coisa. Às vezes, quando ela ia denunciar, nós sabemos que as instituições policiais, em sua maioria, é composta por homens. Exato. Então, ela tinha que fazer essa denúncia para um homem. E muitas vezes ela passava por outro constrangimento, né, na delegacia, onde ela ia fazer essa denúncia. E os homens, porque ainda não tinham esse entendimento, não sabia como enquadrar aquele crime. É uma agressão, é uma simples violência. E muitas vezes, né, Cíntia, o que acontecia era aquilo. Meu marido tá me batendo. Briga de marido e mulher. Não vou lá não, que amanhã ela vai perdoar ele. Aí vou perder meu tempo, vou destacar uma viatura lá, 2 policiais, né? E as estatísticas mostraram que não é bem assim, né?
Exato. Na verdade, muito você falava sobre isso. A mulher denunciava, mas depois ela ia lá na delegacia para retirar a ocorrência. Isso. Ela ia lá, não, eu não quero, foi um mal-entendido. Por medo, né? Ele me pediu desculpas. Ou o cara ameaçava a mulher e a mulher dizia isso só por medo. Né? Por medo. Porém, depois que foi instituída a Lei Maria da Penha, as coisas ficaram mais claras. Existem crimes que ocorrem de fato contra as mulheres pelo simples fato de elas serem mulheres, né? Principalmente no ambiente doméstico. Esses crimes precisavam ser denunciados. Hoje no Brasil tem Delegacia da Mulher. É uma delegacia que trata exclusivamente de crimes contra a mulher, né? E claro que em último nível, né, na pior das barbáries, os homicídios, que são os feminicídios, né? São homicídios cometidos contra mulheres pelo fato dela ser essa mulher e, por algum motivo, a pessoa, o agressor, achou que poderia dar fim àquela vida. Esse fato de matar por ser mulher vem do homem ter, né? Ainda não são todos, mas infelizmente ainda existem homens hoje, né? Mesmo com toda a instrução que a gente recebe e tal, que eu posso bater nela porque ela é frágil, ela depende de mim financeiramente, ela não vai fazer nada, ela vai ficar com medo dos filhos, né? Das crianças, às vezes pequenininha ali dentro de casa. E aí ela acaba que ela se cala e cada vez mais a violência só aumentava, ainda aumenta até hoje, né? Exato. Os homens, por cultura, né? No passado, quando a mulher contraía o matrimônio, era como se ele estivesse comprando aquela mulher. Olha, de hoje em diante, essa mulher aqui é propriedade sua. A mulher, ela saía da casa do pai, onde ela devia total obediência, uma obediência praticamente cega, né? Então, total. E ela passava para a casa do marido. Então, ela só trocava a referência, deixava de ser o pai para ser o marido. E olha que fardo isso. Exatamente. Aquele marido, ele acreditava que era dono daquela vida, daquela mulher, e ele podia impor sobre aquela pessoa todas as vontades dele. Então esses homens, eles vieram carregando ao longo de todos esses anos essa primazia autoridade. De que eu posso fazer o que eu quiser. Seja por medo, ela vai se calar, ou por amor, ela vai se calar, entendeu? Ou simplesmente por fraqueza, que as pessoas falam do sexo frágil, que não é nada frágil, mas às vezes, né, não é uma questão de força, é coragem, né? É decisão, você precisa ter a decisão de denunciar isso, e as mulheres se calavam. E uma outra coisa também, né? Se você parar com o que você falou, você parar para pensar, uma mulher que a vida inteira, né, sei lá, saiu de casa com 25 anos para casar, né? E aí que a vida inteira ela não teve voz, tinha que obedecer aquele pai cegamente. Muitas vezes via esse pai sendo grosso, às vezes agredindo a própria mãe dentro de casa. Como é que essa mulher tem um mecanismo psicológico e emocional de quando está fora daquele ciclo, que ela entra num casamento e ela vê aquele ciclo todo de novo, né? Você falando sobre isso, você me lembrou de uma conversa que eu tive ontem. Com uma das meninas que é membro do nosso grupo do Quero Ver Fazer Melhor no Facebook, a Ingrid Vidal. E ela é estudante de psicologia, e nós estávamos conversando a respeito da lei, a respeito de que hoje a live seria sobre violência doméstica, crime contra a mulher, e ela está narrando um fato onde a jovem ela cresceu numa família onde o pai agredia a mãe. E ela saiu daquela família e ela contraiu um matrimônio, se casou e foi morar com o marido. E o marido dela batia nela, agredia ela verbalmente, agredia ela fisicamente. E na mente dela, aquilo era normal. É do jeito que é. Ela não tinha jeito de reclamar,
levando-se em consideração que o espelho dela dentro de casa, no modelo que ela tinha anterior de casamento, era o modelo do casamento da mãe com o pai. E o pai dela tinha essa atitude. Então, na mente dela, ela ia reclamar do quê? Ela ia reclamar para quem? Como ela podia se insurgir a esse padrão? Porque na mente da pessoa isso vira um padrão. Ah, a agressão é aceitável. Ele me bate porque ele me ama. Exatamente. Peraí, deixa eu dar um alô, pessoal. Fazevedo, olá. Alison Machado, hello, how are you? Oi, Alison. Então, é importante sempre frisar, eu vou repetir. Gente. E aí, olha só, no início da nossa conversa, até foi o título da nossa live, é um problema que não escolhe raça, não escolhe padrão social, mas, curiosamente, no Brasil, das 12 mulheres que são assassinadas por dia só por serem mulheres, a grande maioria se concentra na região nordeste do Brasil. E aí, assim, e o segundo lugar é na região norte do Brasil. Exato. Então, assim, o que isso quer dizer para a gente? Primeiramente, né, aquilo que era disseminado no passado de que, culturalmente, os homens, os cabra-macho se senhor são do Nordeste. Exato. Né? Então, primeiro isso, que resolvia as coisas na faca, né? Então, isso já demonstra muito, quer dizer, porque os homens lá, culturalmente, já vieram com essa violência, com essa agressividade inserida na educação deles. Na cultura deles, E todas as questões se resolvem com a violência. Na ponta da faca. Exatamente. Então, já é uma questão cultural. Isso. Além disso, você vai observar que no Nordeste, as instituições de segurança pública são em cidades... Para aquelas cidadezinhas remotas, nem existe. Uma delegaciazinha lá no distrito do interior. Essa mulher, ela não vai se deslocar a pé, sozinha, fugida de uma casa, para atravessar 1, 2 cidades, para chegar numa capital e fazer uma denúncia numa delegacia, onde ela vai ser atendida por um monte de homem e os homens pensam como o agressor dela. Até porque, se for assim, ela sai 2, 3 cidades e vai embora e não volta nunca mais, né? Embora, e ela não vai denunciar, ela não vai fazer nada, ela simplesmente some. Ela simplesmente some. É por isso que eu estava vendo umas estatísticas, né? E a primeira coisa que me falaram foi o seguinte: Cíntia, olha que estranha essas estatísticas. Nós temos um número de verificações pelo sistema de saúde, pelo SUS, né? De agressão contra a mulher infinitamente superior às denúncias, às queixas prestadas na delegacia, e esse número ainda é infinitamente maior do que os processos na justiça. Exato. E a explicação disso é uma só. Às vezes você, mulher, é agredida e você precisa de socorro médico. Você vai lá, se socorre, e quando você tem a oportunidade de sair, de fugir, você simplesmente pega e vai embora e nunca mais olha para trás e deixa aquele agressor lá. Só que é importante que se faça a denúncia. É muito importante que a gente conscientize essas mulheres que, mesmo que elas estejam se livrando de um problema naquele momento, ela precisa fazer a denúncia. Por quê? Porque esse agressor, ele vai agredir outra mulher. Ele vai agredir outra mulher. Ele vai agredir outra vez e outra. pessoa vai ser vítima dele. Entende? Exato. Então é importante que foi agredido, denuncie. Outra coisa que é importante também deixar bem claro é que o seguinte: quando a gente fala de violência doméstica, violência contra a mulher, e a gente chega no extremo de falar dos feminicídios, a sociedade tende a dar menos importância, a minimizar os outros tipos de violência que não são físicos. Então, quando a gente fala de violência moral, a sociedade fala, isso é frescura. É mimimi. Quando a gente fala de violência psicológica, é mimimi, porque agora tudo é mimimi, porque todo mundo tem abalo psicológico. Exato. Quando a gente fala de violência patrimonial, aí as pessoas falam, também a mulher foi otária.
Entendeu? Exato. Quando fala de violência sexual, as pessoas falam, não, dentro do casamento não tem esse negócio de violência sexual, não. Entendeu? É como se ele tivesse o direito. Então, é importante ressaltar que existe, previsto em lei, todos esses tipos de violência. A violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual e a violência patrimonial. Todas elas estão previstas em lei, protegidas. Você que é agredida de uma dessas formas ou de todas elas juntas tem o mesmo direito de denunciar o agressor que uma outra mulher. Você não precisa estar com o olho roxo, você não precisa estar com o braço quebrado, você precisa estar à beira da morte para fazer uma denúncia contra o agressor. Até porque é muito válido a gente abordar isso, que na maioria das vezes esse cara que bateu, ele não saiu estapeando, ele começou com abuso verbal, ele começou com um empurrão, um puxão de cabelo, um escândalo numa festa, não é verdade? Na porta do trabalho dela. E isso vai só escalando, que não tem fim, né? O fim é ele chegou ao ponto de tirar, ceifar a vida da pessoa. Exato. Né? É importante, assim, as mulheres... Hoje se fala que nós fomos criadas e estamos ainda num sistema de sociedade patriarcal, numa sociedade machista e etc. Pois bem, partindo desse princípio que não se pode negar, que é verídico, entendeu? Real até os dias de hoje, nós sabemos que as mulheres, elas foram, assim, praticamente doutrinadas a minimizar o comportamento masculino. A mulher fala assim, ele é estourado porque ele é homem. Ele é estressado porque ele é homem. Aí vieram as explicações científicas, porque o hormônio masculino... Gente, a verdade é a seguinte, isso não existe. E isso só pode ser dado na educação. Vou falar novamente... Isso é comportamental, né? Eu falo quase sempre, nós que somos mães, nós temos responsabilidade de educar nossos filhos homens para não serem agressores e nossas filhas mulheres para nunca aceitarem nem isso. Então, você que é mãe, você que é pai, precisa ensinar seu filho a não agredir ninguém, menos ainda uma mulher, por motivo algum. E você também precisa ensinar a sua filha a nunca aceitar e nem perdoar uma agressão. Porque o agressor, ele vai voltar a agredir sim. Pode passar uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Quem agrediu uma vez vai voltar a agredir essa vítima novamente. E não é motivo, como as mulheres, elas foram, inclusive, entendeu? Durante esse processo legal, em conformidade à Lei Maria da Penha, e, de fato, ela entrar em vigor e as pessoas começarem a experienciar, né, a utilização... As mulheres, elas foram direcionadas para o pensamento de que não foi tão grave assim. Eu quero dizer para você que tudo é muito grave. Se é uma coisa que te atinge, se é uma coisa que te agride, é grave. É grave. E tem um outro fator, né, Cíntia, que a gente que é mãe, que é mulher, né, casou, nananã, a mulher por si, ela tem esse hábito, já é uma coisa cultural da mulher, de que todo mundo é prioridade, depois vem ela, né? Vou dar um oi aqui para nossas amigas. Laurita Santos, muito obrigada. Jaqueline Freitas, muito obrigada. Fabiola Paiva, nossa convidada de sexta-feira. Professora Fabiola Paiva, tudo bem, querida? Dani Umbelino, tudo bem? Muito obrigada por você estar aqui nos assistindo. E aí, como eu ia falando, a mulher, culturalmente, tem esse hábito de que ela não é a prioridade, né? Exato. Primeiro vem o filho, vem o marido, vem não sei quem, e assim ela vai... Existe um posicionamento feminino assim, olha... eu já aguentei tanto tempo essa agressão, agora que meu filho é próximo de sair da escola, eu vou aguentar até lá. Exato. Aí tu vai para a faculdade. Não, eu já suportei até aqui, para não criar um trauma nele, eu vou suportar até o final da faculdade. Isso. Entende? Quando, às
vezes é o seguinte: ah, não, meus filhos são tão pequenos, têm 3, 4 anos, eu não quero que eles cresçam longe do convívio do pai, então eu vou tolerando, vou até onde dá. Só que é preciso dizer que o vai até onde dá, nem sempre dá tempo de você se socorrer. Correr, exatamente. E aí a gente vai voltar a dizer, se você está passando por esse problema, Disque 180. Isso. É o canal para você. Se você tem uma vizinha, às vezes não é problema de casal, às vezes é um pai que ficou sozinho, aí está criando 2 filhas e ele agride as filhas dele. Não precisa ser só a mulher e o marido, a mulher e o namorado, o ficante. Às vezes é um pai que agride a mãe. Às vezes é um filho já adulto que muitas vezes, né, tem problemas com as drogas e agride a mãe. Né? Não é só essa violência homem-mulher. Uma coisa que eu queria falar aqui é que nós falamos do norte e do nordeste, mas não é discriminação não, viu, gente? A gente adora o pessoal de lá. É só porque são os fatos, é uma coisa cultural. Os estudos, eles apontam para isso, que o nordeste do Brasil é onde ocorre o maior número. Não é onde ocorre o maior número. Eu vou até melhorar a colocação. Isso. É onde existe maior número de registros de agressão. Certo? Então, o que acontece? Lá existe um número muito maior de registro de agressão no sistema de saúde do que no sistema judicial, ou seja, queixas registradas na delegacia. E esse número ainda é muito maior do que os processos em trâmite, ou seja, os processos que estão lá no fórum aguardando julgamento a respeito dessas agressões. Depois do Nordeste, vem o Norte do Brasil. O Amapá é o lugar mais violento para mulheres no Norte do Brasil. O maior número de feminicídios ocorre no Amapá. E se a gente for pensar mais para o sul do Brasil, você vai ver que São Paulo tem números alarmantes e o Rio de Janeiro também. Também. E se for falar aqui, por exemplo, da nossa região, por exemplo, eu que estou no sul do Brasil agora, as estatísticas apontam que o Paraná tem o maior índice de violência entre os estados da região sul do Brasil. Olha aí. E mostra para a gente também, para desmistificar aquele senso comum de que a agressão é feita contra mulheres negras e contra mulheres pobres. Por quê? Porque nós sabemos que a região sul do país é uma das mais ricas do Brasil, e nós sabemos também que é um lugar onde tem o menor número de mulheres negras em situação de vulnerabilidade social. Exatamente. Então, esses dados, esses números, eles não é discriminação, eles apontam para a gente... É estatística, né? Caminhos, e eles apontam caminhos para a gente, para a adoção de uma série de novas medidas e também servem para desmistificar o senso comum de que é só na casa do pobre que tem isso, é só a mulher que sofre isso. Claro, os índices apontam que a mulher negra é mais agredida que as mulheres brancas. Sim, sim. Aliás, deixa eu te falar, nos últimos 10 anos, os casos de agressão contra as mulheres negras domésticas cresceram 54%, enquanto entre as mulheres brancas somente caiu 9,8%. Exato. E um detalhe, às vezes, esses números não são o retrato da realidade ainda. A gente fala que são números, mas eles estão muito longe dos números reais. Por quê? Exato. Porque as mulheres deixam de denunciar. Exato. As mulheres vão embora, as que conseguem fugir fogem, entendeu? E elas deixam de denunciar. Umas permanecem no sofrimento sem denunciar. Então, esses números estão muito longe ainda da realidade. E aí, gente deixar muito claro isso. Essa questão de que a mulher branca não sofre violência, ou que a mulher do padrão social mais alto, a classe A e B, não tem esse tipo de confusão. Porque as pessoas acham que esbofetear e socar é só na casa do pobre. Mas isso não é. Não. E aí, nós tivemos casos recentes, ano passado, ano retrasado,
casos de repercussão nacional de mulheres brancas, instruídas, de família de classe social elevada, que não foram agredidas, não, elas foram assassinadas, foram vítimas de feminicídio. Casos de repercussão nacional aqui, em condomínios de luxo, em loft. Então, é importante frisar isso e dizer para essas mulheres: não se acanhem, não tenham vergonha. Vocês não estão sozinhas. Existem uma infinidade de mulheres que passam pelo mesmo problema que vocês. Vocês precisam de uma rede de proteção e é necessário ter coragem, criar essa coragem e ir atrás de socorro. Exato, porque olha só, você tocou num assunto importante a gente falar, porque às vezes a mulher que é pobre, ela pensa, eu não vou ter onde ficar com meus filhos, né? Ele que me banca, nananana. E a mulher da classe alta, ela pensa, eu vou passar vergonha, eu sou uma pessoa pública, todo mundo vai ficar sabendo. Aí ela fica ali encolhidinha, né? E com muita vergonha de falar, porque aí, é claro, isso vai se tornar público, e porque ela é uma pessoa pública, aí vira um sensacionalismo também, que a gente não pode descartar isso. Aí os filhos também sofrem a repercussão disso. E aí você vê que, independente se ela é rica ou se ela é pobre, ela tem um medo. É um medo diferente, mas a sensação de medo e de impotência é a mesma. A pessoa se sente num lugar de que... E agora? Não é verdade? E aí, é só pobre? Não, gente. Não é só pobre, não. Gente com condição financeira da classe A, da classe B, passa por isso sim. Muitas vezes, né? Às vezes é importante dizer para as pessoas que nos assistem que se você é familiar ou amigo ou trabalha com uma mulher que você suspeita que seja vítima de qualquer tipo de agressão, você pode simplesmente ficar esperando ela chegar abertamente, vou abrir meu coração hoje para amanhã e vou falar. Entendeu? Esse é o assunto da gente ser indiscreto, sim. Esse é o assunto da gente meter a nossa colher, sim. É de ser abelhudo, que o povo fala, entendeu? Porque você não está fazendo a fofoca da vida da pessoa, você está indo lá na pessoa falar. Você tem que chegar e falar, fulana, eu estou muito preocupada com você. Não sei se é uma preocupação válida ou se é uma coisa da minha cabeça, mas eu penso que talvez você esteja sofrendo uma agressão. Se essa pessoa quiser falar para você, ela vai falar para você. Se essa pessoa quiser negar, ela vai negar. Se ela quiser dizer para você que sim, é isso que está acontecendo, ela vai falar. Só que é importante que você tenha esse papel, porque muitas vezes a pessoa fica pensando, eu estou passando por isso, mas para quem que eu vou falar que eu estou passando? Aí a pessoa fala, eu não vou falar para fulana porque é minha mãe, é minha irmã, é minha filha. Eu não vou falar para ciclana porque é minha amiga. Eu não vou falar para outra porque é minha colega de trabalho. Então, você que conhece, acha que conhece alguém que está passando por essa situação, tem que tomar as rédeas e mostrar para essa pessoa que você está com os ouvidos abertos para ela. Olha, hoje você está negando, mas se for verdade, eu estou aqui, você pode falar para mim, entendeu? E uma outra coisa que as pessoas precisam ter, que você falou também, sobre o aconselhamento. Na classe alta, muitas vezes você vê as pessoas falando assim, mas essa mulher é a mulher do fulano de tal. Como se sem o fulano de tal ela não fosse ninguém. O fulano de tal morreu, a vida dela acabou, expirou junto com o fulano de tal. Não é verdade. Então, assim, de repente você construiu o seu casamento e esse marido, esse agressor, esse pai, ele tem um destaque social pela profissão dele ou por algo que ele já fez, seja lá por que for. Mas é importante que você saiba que a sua vida vale tanto quanto a vida daquele indivíduo. Quanto a dele. Certo? E essa sua amiga, esse seu amigo, não é porque ele vai perder um sobrenome que ele vai deixar de ser ele. Então você não pode falar, olha, mas você tem que considerar como vai ser sua vida depois disso. Você não tem que considerar nada, você tem que se livrar do problema. Entende? Você tem que simplesmente... O sobrenome da pessoa não vai fazer falta na sua vida. O que faz falta na sua vida é segurança e paz. Você, com segurança e paz, você vai reconstruir a sua vida. Você vai fazer uma outra vida para você melhor do que a que você tem hoje. Então, até porque, se você demorar muito, você pode não ter mais vida, né? Você pode perder a vida. Enquanto você fica analisando sobrenome, patrimônio, posição social, você pode cair de uma janela.
sabe? Exatamente. Você pode bater com uma cabeça no móvel, sabe? Você pode tropeçar numa escada e nunca mais levantar. Então é importante que você tenha isso em mente, que para a sua vida ser ceifada na mão de um agressor, basta ele querer. Basta ele querer. Não é uma coisa que ele simplesmente ele tem uma animosidade contra você. Não adianta você ficar pensando, ah, não, eu vou me comportar bem, porque foi disseminado isso aí, que se a mulher se comportar bem, ela não é vítima de agressão. Eu vou fazer tudo que ele quer, eu não vou fazer nada para contrariar ele, porque daí eu não vou ser vítima de agressão. Não, querida, você vai ser vítima de agressão. Porque ele é agressor. Se não vai agredir você, ele vai agredir outra. Exato. Esse agressor, o problema não está na mulher, o problema está no homem. A culpa a mulher tem esse negócio de se sentir culpada. Não, você não fez nada, não tem nada que você possa fazer na sua vida que vai te fazer merecedora de apanhar, de ser agredida, molestada sexualmente ou morta. Exato. Esse agressor, ele te agride não é por causa do seu comportamento. Não. Ele te agride porque você é mulher. Então, ele tem que deixar isso claro. Ele não te agride por conta do que você faz, da sua atitude, do seu comportamento, da roupa que você veste, do que você fez, do que você falou ou deixou de falar. Ele te agride porque você é mulher. Então, você precisa se defender disso. Mais uma vez, eu vou repetir. 180. Diz que denúncia para qualquer pessoa, homem, mulher ou criança, ou idoso ou idosa, que souber que uma mulher está sendo vítima de qualquer tipo de violência. Denunciar essa violência. Você não precisa se identificar, você diz o local e pronto. E vai aguardar o resultado. Somente isso. Se Deus não lembrou o nome, 190. Deixa eu dar um alô aqui para nossas amigas. Olha, Laurita Santos, obrigada, querida. Luna Tânia, como é que você tá, querida? Muito obrigada por estar aqui nos prestigiando. Leonice Cruz, muito obrigada. Olha só. E aí, por falar nisso, chegamos à época da pandemia, né? Isso. Se já estava ruim, ficou pior. Porque agora esses agressores estão 24 horas por dia dentro de casa. E a mulher, você tem para onde ir, nem para o supermercado está podendo ir, basicamente. E aí, olha só, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez um levantamento que só em São Paulo a agressão contra a mulher cresceu 48,9% durante a pandemia. E aí, olha como é que as redes sociais são importantes. O Twitter divulgou que houve, só nesses últimos 2 meses, 52 mil twitters de vizinhos comentando de agressão contra a mulher na vizinhança. 52 mil. Exato. E isso mostra para a gente um fator social, né? Os homens e as mulheres estão isolados dentro das suas casas. Essas vítimas que eram as mulheres davam graças a Deus quando esses homens iam trabalhar, ia para o futebol, ia seja lá para onde for. Elas nem queriam saber para onde é que eles estavam indo, contanto que eles passassem da porta para fora. Exato. Né? Graças a Deus, pelo menos naquele tempo não tinha agressão. E elas ficavam até ali rezando para demorar horas. Bastante. Se pudesse morrer pelo caminho, que morresse. Essa é a verdade. É verdade. Né? Elas não têm coragem de denunciar, mas elas ficam como tem, elas ficam em busca de um milagre. Elas ficam esperando alguma coisa vai acontecer para salvá-las dessa situação. Então é importante dizer, mulherada, não espere que algo aconteça para te resgatar dessa situação. Saia você, tenha a iniciativa e saia você dessa situação. Tá? Não vamos ficar à espera de um milagre. Tome uma. E depois, isso vem refletir também para a gente o seguinte: essa mulher, quando ela sai para ir para o mercado de trabalho, vítima dessa agressão, mostra para a gente que como uma reflexão tem que ficar. Com que olhos você tem olhado para as pessoas com que você convive? Porque se você está olhando, querendo saber, se importando, se envolvendo com a vida das pessoas com as quais você se relaciona, é praticamente impossível que você não perceba
que esta jovem, que esta mulher, que esta idosa seja vítima de uma agressão. E eu não estou falando por causa dos hematomas, porque às vezes a agressão, como nós falamos, não é física, mas você nota que a pessoa tem uma mudança de comportamento, você nota que aquela pessoa não é feliz, você nota que aquela pessoa está depressiva, você nota que aquela pessoa está se isolando. Você nota que aquela pessoa não faz um comentário em relação ao pai dela, ao marido dela, ao filho dela. Entende? Você nota que ela faz um comentário, graças a Deus fulano hoje não está, ciclano viajou, graças a Deus eu hoje estou em tal lugar, longe daquele agressor. Então, são sinais que são lâmpadas que acende para que a gente fala, opa, tem alguma coisa de errado ali naquela situação. Exato. E além disso também, mostra o seguinte, os nossos vizinhos, como você falou, eles estão adotando uma postura mais de uma maior responsabilidade social, né? Como você falou antes, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Na educação que o pai dá para o filho, para a filha, ninguém se mete, cada um só. Que é o seguinte, educação é educação, violência é violência. Isso. Violência precisa ser denunciado. Hoje, inclusive, já existe a própria lei, o Instituto Legal, que ele já fala que o síndico do condomínio, o administrador do condomínio, ele tem obrigação de denunciar a violência ocorrida naquele condomínio. Certo? É impossível que essa mulher esteja, principalmente se for agressão física, é impossível que essa mulher, essa moça, esteja sendo agredida fisicamente e que ninguém saiba. A menos que a pessoa é agredida amordaçada, porque daí ninguém vai ouvir barulho nenhum. Exato. Mas se você ver as marcas depois, você vai ver. Claro. Então, isso é muito importante. Veja. E aí, pegando um gancho do que você está falando, dessa agressão física e tal, eu quero falar de uma agressão que muitas vezes traz sequelas para o resto da vida dessa mulher. Que é o abuso, é ser molestado moralmente, verbalmente. Porque muitos homens, eles não são agressivos fisicamente, mas quem está nos assistindo vai concordar que tem homens que a gente se relaciona, ou que conhece, ou que casou, ou que está namorando, que ele, de uma hora para outra, a sua amiga que você conhece há 20 anos não presta para você, a sua prima não serve, seus colegas de trabalho, não sei para que colega de trabalho, a sua mãe já não presta mais, e aí todo mundo que está à sua cerca, todo mundo tem um defeito. A mulher, para agradar ou para não desagradar, vai se afastando, até que ela se vê só. Exato. E aí ali começa, não sei para que você trabalha. Às vezes isso acontece muito quando o casal, o homem tem um poder aquisitivo alto. Você não tem necessidade disso, meu amor. Para quê? Eu dou tudo que você quer. Não é verdade? Você quer um carro? Eu te dou um carro. Exato. Você não precisa mais trabalhar agora que você casou comigo. Você não precisa mais trabalhar. E ali ele vai só, igual uma erosão, só batendo de pouquinho em pouquinho. Ele vai acabando com as amizades dela. Ela acaba saindo do mercado de trabalho. Aos pouquinhos, ela começa a ficar se sentindo insegura. A autoestima dela vai baixando. E quando ela vai ver, pumba, ela está no fundo de um poço emocional, psicológico, que esse homem propositalmente, deliberadamente, aos pouquinhos, foi ali, ó, só instalando. Daqui a pouco a mulher nem se reconhece mais, né? Porque eu conheço, eu tive essa experiência de pessoas que autossuficientes, independentes, caiu numa relação, pronto. A pessoa já não é mais a mesma, já deixa a vida dela deixou de existir. Agora ela vive a vida daquele homem, né? Exatamente. E às vezes quando ela sai desse relacionamento depois de muito tempo, ela, gente, eu estava no relacionamento abusivo e não sabia, né? Exatamente. É importante dizer isso. A agressão, o homem, quando ele é violento e ponto.
já está identificado nele as características violentas. Ele é brigão, ele xinga, ele está sempre envolvido em algum acontecimento, sempre alguém tem um problema com ele tem um problema com alguém. Mas existem aqueles homens que ninguém diz. Não, são legais, simpáticos. Tão educado, trata todo mundo bem, tão prestativo, tão solícito, ajuda tantas outras pessoas, entendeu? Só que ele é um agressor, sabe? Ele, para todo o resto. Mas dentro da casa dele, ele é um verdadeiro agressor. Então é importante dizer assim, ó, eu acho muito importante que isso fique claro. A agressão, ela não começa com um tapa na sua cara. Não começa com um quebrar de braço seu. Não começa assim. A agressão, ela começa quando um homem fala para você assim: ah, quando eu conheci você, você era assim. Agora você não é mais assim. Uhum. Aí o homem começa a minar sua autoconfiança. Entendeu? Isso. Você era linda. Você era super inteligente. Você era centro das atenções do lugar aonde você chegava. Sabe? Você era mulherão. De repente, você não é mais isso. Porque esse homem simplesmente ele começou a colocar na sua cabeça que a sua roupa é isso, a sua unha é aquilo, o seu cabelo não tá tão bom assim. Eu queria que você fosse, mas eu queria que você fosse com essa roupa. Entendeu? Exato. Aquela roupa que você adorava, que até então estava ótimo, que todo mundo acha lindo, não serve mais. Ou se você for com essa roupa, eu não vou. Exatamente. Você vai com essa roupa, então você vai sozinha. Mas sozinha tu não vai, porque ele vai bater em você se tu quiser sair pela porta. Entendeu? Então você vai ficar dentro de casa, sabe? Você fez uma maquiagem, essa maquiagem tá muito forte. Isso aí não é coisa de mulher decente, sabe? Não é coisa de mulher decente. Aí, mulher minha não faz essas coisas. Não usa isso, não usa Luciano Falcão, querida. Luciana Anderson, tudo bem, querida? Tá dando boa noite, tá na Europa. Tá dando boa noite? Mulher minha não usa isso. Mulher minha não se comporta assim. Isso. Entendeu? Aí, resultado, o perfil desse homem agressor, né? Ele é o quê? Ele é controlador. Exato. Ele é agressivo nas palavras, ele é extremamente manipulador. É um ator da manipulação, ele. Exato. Por quê? Porque ele olha para você e ele fala assim: eu queria muito que você fosse. Você é muito importante para mim. Mas desse jeito, comigo, você não vai. Vai. O que os meus amigos vão pensar? Não, você não vai. Então, exatamente. Um outro aspecto sobre esta questão dessa violência camuflada de amor, de carinho e de cuidado. Quando o homem olha para você e fala o seguinte: você trabalha em tal lugar assim, assim, assim. Lá tem muito homem? Não, exato. Você trabalha com homem, porque você já sabia que eu era ciumento. Exato. Trabalho nessa empresa há 10 anos, agora não serve mais. Eu já sabia que você era ciumento, tudo bem, eu posso viver com seus ciúmes. Mas eu não vou trocar de trabalho porque você é ciumento, e eu não vou deixar de falar com os meus amigos de trabalho porque você é ciumento. Então, exatamente. É muito importante deixar isso claro, entendeu? Eu, por exemplo, é muito interessante isso. Eu, por exemplo, toda a minha vida, desde os meus 18 anos, eu sempre trabalhei num lugar estritamente masculino. Eu fiz parte de uma turma onde tinham 514 homens, 4 mulheres. Todas elas na minha sala. Saía dali, eram 510 homens. As 4 saíam, ficaram 510 homens. Então, assim, vivi num lugar onde eu era a única mulher no meio de 27 homens trabalhando. O tempo... Tivemos uma época onde éramos 36 homens e eu de mulher. Então, claro, eu até falo para as pessoas, eu aprendi a lidar com os homens assim e me identificar com eles. Eu até falo, nossa, eu acho o relacionamento com o homem muito mais fácil, porque eles são bem racionais, assim, não tem muito... mais fácil. Mas é muito fácil. É muito fácil de você identificar nesse cidadão aqueles que têm esse comportamento agressivo. E aí você se aparta dele.
quando você tem essa experiência. O problema é que a maioria das mulheres estão, né, as que ingressaram no mercado de trabalho, ainda estão na corrida do estudo, ainda estão na corrida do emprego. Então, essas mulheres ainda estão começando a galgar os seus primeiros degraus e, normalmente, elas estão nas profissões ainda tidas e ditas para as mulheres. São mulheres que são faxineira, cabeleireira, esteticista, designer de sobrancelha. São mulheres que trabalham decoração, designer de interiores, mesmo as que estão, mesmo as mulheres que estão socialmente numa escala de padrão aquisitivo mais alto, elas estão no mercado ainda majoritariamente feminina. Lógico que a gente está na corrida, ocupando esses outros espaços masculinos. Mas essas mulheres ainda estão nesse trabalho, nesse caminhar. E aí elas têm dificuldade, às vezes, de identificar, assim, de pronto, aquele comportamento do homem violento agressivo. Mas um olhar atento mostra para essa mulher que aquele homem, ele é um agressor. Por quê? Os comentários. Eu, por exemplo, quando eu fui para o norte, um dos meus primeiros serviços que eu realizei, a pessoa falou para mim assim, olhou para minha cara e falou assim, nunca pensei em ter uma mulher aqui. Porque era no norte, então eles achavam que tinha que ter um homem lá. Só homem, é cultural. Depois as pessoas achavam assim, olhavam e pensavam da seguinte maneira, tá aqui, mas vamos colocar ali num servicinho assim. Vai servir um cafezinho, né? Cuidar da copa. Então, isso aí já é um sinal de que esse homem é um machista. Exato. E no ambiente de trabalho, vocês também podem ser vítimas de alguns homens, mas também podem identificar esses homens no próprio ambiente de trabalho. É um homem que não aceita a tua opinião, que ele está sempre ali, rebatendo, fazendo críticas. Exato. Não as críticas construtivas, fazendo críticas simplesmente porque as ideias partem de você, mulher. E muitas vezes essa mulher é muito mais qualificada do que ele, mas ele não aceita. Mas combate porque ele não aceita que venha de uma mulher. Ele não aceita. Então você identifica esse padrão. Deixa eu dar um oi aqui. Sidney, tudo bem, querido? Sidney Siqueira chegou agora. Estamos aqui falando da violência contra a mulher no Brasil. Um assunto bem sério, né, Também, Simone, é importante dizer que esses agressores, os agressores, aqueles que ainda estão no nível da agressão verbal, do ataque moral, do assédio psicológico, entendeu? Eles são muito dissimulados. Então, quando você vai falar para ele, olha, eu não gostei que você fez isso, que você falou aquilo, desse seu comportamento, porque eu não me senti bem, ele olha para você e fala para você, eu só me preocupo com você. Me desculpa, não tive a intenção. Sabe? Olha, não era a minha intenção. Vamos, pegando... Deixa eu só aqui dar uma cortadinha aqui para a gente falar de uma coisa muito importante, a gente não pode deixar de falar, que ok, ele te agrediu, você ligou para a delegacia, o policial pegou ele pelos cabelos, levou para a delegacia. Agora, o que vai acontecer com ele? Ele vai entrar na Lei da Maria Penha 1, né? Isso. Exatamente. É importante que deixe esse procedimento esclarecido. Você fez você foi vítima da agressão. Você violou a Lei da Maria da Penha. Exato. Crime. Exato. Ele vai ser enquadrado na Maria da Penha. Ele fez a denúncia. A polícia, a guarda municipal da sua cidade foi lá, levou a de prisão, carregou esse homem para a delegacia. Você vai para a delegacia, você vai formalizar a sua ocorrência, vai fazer o seu boletim de ocorrência na delegacia, vai narrar os fatos. Primeiro de tudo, muito importante nessa narrativa, que você diga há quanto tempo você está sendo agredida. Não é importante você dizer, hoje ele me bateu por conta disso. Não. É importante que você diga que ele, há tempos, seja lá quanto tempo foi, e de maneiras diferentes, quais foram as formas diferentes, ele agrediu você. Sabe? E você sente que a sua vida está sendo ameaçada. Exatamente. É importante que você deixe claro que, antes deste fato, até aquele momento, você já sofreu agressões anteriores
e que você denunciou porque você sentiu medo de sofrer uma agressão pior ou de perder a sua vida. É muito importante que isso seja dito. Por quê? Porque, de repente, você chega lá na delegacia, você faz aquela denúncia, mas você não quer dizer que você está com todo aquele pavor. Entendeu? Ou você, às vezes, na sua cabeça, como as mulheres foram educadas erroneamente para isso, você acha que, nossa, não é tão grave assim. Não precisa de drama, como as pessoas falam todo. Mas precisa, sim. Precisa. Porque não é um drama, é uma violência, é uma ameaça e a sua vida está em risco. Até porque essa fala, eu estou com medo pela minha vida, eu tenho a sensação de que ele pode tirar minha vida a qualquer minuto, é que vai te dar o direito de ter uma medida protetiva, não é verdade? Tá. Que às vezes o policial também pode ser que interpretou mal, né? Então, estou com medo, eu sinto que ele vai tirar minha vida a qualquer hora. Exato. A sua narrativa, ela tem que ser baseada no seguinte princípio. Esse homem, ele não vai ficar encarcerado para sempre. Exato. Você se livrou dele momentaneamente. Não existe numa prisão perpétua. Não existe. Entendeu? Não existe uma condenação à pena de morte. Não existe. Esse homem, ele está preso hoje. Hoje, você está livre daquela agressão, porque o agressor está encarcerado. Amanhã, esse agressor irá sair do cárcere. Ele vai estar solto. O que você precisa fazer? Você precisa se resguardar através do requerimento das medidas protetivas. Ele não poder se aproximar de você, do seu filho, da sua casa, do seu local de trabalho, da sua família, certo? Distâncias. Não, se ele assedia você pelo telefone, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, entendeu? Então, você tem que se cercar de várias medidas que te protejam desse agressor. Claro que vão falar, essas medidas protetivas, a gente vê muitas reclamações sobre isso na internet, não servem de nada. Ou então, fulana foi vítima de feminicídio, ela morreu e ela já tinha 15 medidas protetivas. Do que isso adiantou? Infelizmente, é o retrato da nossa realidade. Por isso que é importante que haja denúncia, haja um encarceramento, haja realmente uma pressão para que a lei seja ainda mais rigorosa do que é hoje e que a punição, que a pena seja ainda mais eficaz do que é hoje. Por quê? Porque esse agressor, uma vez que ele volta, que ele torna a sociedade, ou ele vai perseguir a vítima que denunciou, ou ele vai criar uma outra vítima para ele. Exatamente. E aí a gente tem que não pode um outro detalhe que a gente não pode deixar passar desapercebido é que o aspecto, né, emocional e psicológico disso que não afeta só a mulher. Às vezes essa mulher tem filhos pequenininhos que estão crescendo ali naquele ambiente de agressão, né? E não tem nada pior para uma criança, principalmente uma criança pequenininha que não tem discernimento e aí não entende muito, né? Passar por aquela experiência, porque isso é um trauma que essa criança vai levar para a vida inteira e, muito pior, ela aprende aquilo dentro de casa e, muito provavelmente, ela vai replicar isso na sociedade. Aí é uma criancinha que vai para a escola, bate no coleguinha, que não pode ver um bichinho, que ele maltrata o bichinho, não é? E responde mal a vovó. E aí, mas por que essa criança se comporta dessa maneira, né? Mas muitas vezes a criança vem de um ambiente familiar conturbado, um ambiente familiar violento, em que a mãe morre de medo e que quando ele dá um grito, fica calado, que é para não piorar, né? E isso, as professoras veem isso na sala de aula. Né? Às vezes a gente vai ter a oportunidade de conversar com outros profissionais, outras amigas nossas que vão chegar essa semana que vem, as outras, e você vai ver que essa família em que esse núcleo familiar é um núcleo familiar conturbado, violento, isso se traduz, você vê no dia a dia daquela criança. Então essa mãe tem que reunir todas as forças que ela tem e sair dali, nem que for para morar na casa de uma amiga, num quartinho, seja onde for, mas ela está fazendo por ela e pelos aqueles filhos que ela tem, né? Exato. É importante também dizer que
o nosso Brasil, ele é muito grande, né? Todo mundo fala, nós temos proporções continentais. Então, lógico que, infelizmente, né, o ideal não seria esse, mas que a justiça e o sistema de justiça alcançam os lugares de maneiras diferentes. Mas é importante dizer que, na grande maioria dos estados, existe a Casa da Mulher, a Casa de Apoio à Mulher, existe esse tipo de casa que serve para quê? Aquela mulher que deixou aquele lar, ela saiu daquele lar violento e agressivo por conta das violências que ela sofreu ao longo do tempo, ela pode se abrigar temporariamente. Então, às vezes, você pensa, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho uma mãe, eu não tenho uma filha, eu não tenho uma irmã, eu não tenho uma amiga, eu não tenho ninguém, porque ela foi vítima de todos os tipos de agressão, então ela não tem mais dinheiro porque ela foi agredida patrimonialmente. Ela não tem mais a moral dela, porque esse cara disse para a sociedade inteira que ela era uma toa, que ela era uma mulher sem escrúpulos, uma mulher sem moral, e que por isso ninguém quer ela dentro de casa. Né? Exato. Aí essa mulher também foi agredida, está precisando de alguma atenção, algum cuidado médico. A pessoa não pode destinar essa atenção para ela, já não quer ela ali. Então, às vezes a mulher está com problema psicológico, ninguém quer uma pessoa com transtorno psicológico dentro de casa. Então, às vezes, ainda que essa mulher tivesse isso, esse homem fez tão mal para ela, ele agrediu tão profundamente, de maneira tão contundente a vida dessa mulher, que ainda que ela tivesse esse aparato por trás, hoje esse aparato não atende a necessidade dela. Então, é preciso que saiba que existe algumas instituições governamentais e outras não governamentais mantidas pela iniciativa pública, por algumas associações, algumas sociedades civis, que abrigam essas mulheres por um tempo determinado até elas conseguirem se organizar, né? Até que elas consigam fazer essa transição. Às vezes a mulher é do Nordeste, está no Rio de Janeiro, foi agredida. Às vezes a mulher é de São Paulo, foi agredida aqui no Sul. Então, ao menos para que ela possa retornar para a cidade dela, para a proximidade do parente dela, ou que ela vá para uma outra cidade, sem conhecer ninguém, para começar uma vida nova, ela precisa dessa base. Então, é importante que se saiba e se diga que existe esse mecanismo. O mecanismo é 100% eficiente? Não é 100% eficiente. Todos nós ainda estamos aprendendo a lidar com isso, mas, logicamente, que é importante que se diga que, se for necessário, você deve buscar socorro e dizer que tem essa necessidade. Olha só, a Luciana está falando assim, espero que isso nunca aconteça com meu marido, eu e meu marido, mas se ele fizer isso comigo, ele der um tapa, já falei para ele, eu corto os pontinho dele. É isso aí, Luciana. Nada de ficar aturando, não. Nada de trombone, se vira aí, dá um tapa e sai correndo. Nada de aceitar agressão. O correto... O cara está agredindo, vai ficar falando, vai ficar o quê? O cara de pateta? Não, dá um jeito aí, se vira. É lógico que o nosso papel aqui é informar, né? Falar sobre a legislação, sobre a aplicação, sobre os direitos das mulheres, sobre os mecanismos que ela tem de se defender. Lógico que a gente lê esses comentários, sabe que é uma brincadeira, né? É claro. Não pode incentivar ninguém a violência. A gente não está mais naquela lei do olho por olho, dente por dente. Né? A gente não pode incentivar as pessoas a fazer justiça com as próprias mãos. Mas é o seguinte, se você está sendo vítima de uma agressão física e você precisa se desvencilhar daquilo ali, minha filha, usa o que você tiver e sai correndo. O método... Olha, ela está falando, ele tem medo de mim. Não. Se você está sendo agredida, não tem jeito não. Você defenda-se do jeito que você puder. Olha só, meninas, acreditem ou não, nós já estamos aqui há 1h e 12 minutos nesse papo. Olha só uma coisinha. A gente ainda vai falar algumas coisinhas e antes de eu terminar, eu preciso falar isso. Olha só, o censo de 2019 contabilizou que 3.739 mulheres sofreram violências, né? E mortes por violência. Mas dessas, 1.314 mulheres foram mortas só porque eram mulheres. Não foi um assalto na rua, não sabe assim? Nada disso. Morreu só porque eram mulheres. Exato.
Exato. As pessoas acham que a vida da mulher vale menos, né? Esses homens acham que a vida da mulher não tem valor, entendeu? Isso. O engraçado é que eles nasceram de uma mulher, né? É Curioso. incrível isso. É uma mentalidade que você fica pensando, gente, peraí, como é que é isso? Né? Como pode? Né? Se você está aqui, meu senhor, é porque teve uma mulher que trouxe você ao mundo. Vamos lembrar disso? Exato. Como é que você consegue e aí é importante dizer, até porque semana passada houve na internet uma chuva de comentários e hashtags subindo a respeito de um posicionamento assumido por uma blogueira quando ela se manifestou. Ah, eu lembro, eu comentei muito. Extremamente infeliz, né? Isso. Eu sempre que eu publico alguma coisa assim, eu falo, eu quero que seja por falta de educação ou por ignorância. Então, exato, agora eu vou fazer o mesmo comentário. Eu quero crer que tenha sido por falta de educação ou de ignorância, né? Que ela se deu ao trabalho de fazer aquele comentário tão infeliz quando ela colocou nas próprias redes sociais que a mulher ela é obrigada a atender os desejos sexuais do marido quando ele quiser. Quando ele quiser e na frequência que ele quiser. São as palavras dela. Não é só no momento, é na quantidade de vezes que ele quiser. E ela ainda disse assim, Cíntia, porque vocês, mulheres, lavam louça sem querer, acordam de madrugada para trocar a fralda do neném sem querer, dá de mamar sem querer. Hã? Ela colocou lá, ela fez a colocação dizendo que não vê qual é o problema em abrir as pernas. Exato. Então, assim, se ela não vê qual é o problema dela abrir as pernas, o problema é dela e das pernas dela. Eu quero para nós, mulheres deste mundo, graças a Deus, com leis que foram criadas para proteger os nossos interesses e os nossos direitos, nós vemos todos os problemas. Exato. O problema é tão grande que é um crime. Exato. Então, esse tipo de prática, ainda que seja dentro do casamento, é estupro. É crime. São de 6 a 10 anos de cadeia para o agressor. Então, mulherada, pode ser teu marido, mas você não quer, não, é não. Exato. É não. Eu não quero hoje, eu não quero amanhã, eu não quero depois da manhã. Querida, é não. Seu marido não gostou do não, ele tem o trabalho de se conformar. Isso. Ou você vai chegar num ponto onde você não tem mais interesse por ele, acabou esse relacionamento, desgastou, acabou, vai cada um para um lado. Vai do seu lado. Você precisa se obrigar, se submeter ao desejo dele, na frequência que ele quer, porque é fácil abrir as pernas. Abrir as pernas realmente é muito fácil. Abrir a perna, homem e mulher abre a perna o tempo todo. Realmente é muito fácil. Mas isso é muito além de abrir as pernas. Isso é violar o seu corpo. Isso é violar a sua intimidade. Isso é violar o seu psicológico que não está preparado para aquele ato, naquele momento, naquele dia. Exato. Então, é agressão, é violência, é crime. E é aquilo, né? E se também não tá rolando mais, não tá bom, não gostou, então separe numa boa, sem violência, e vai viver a sua vida pra lá. Entendeu? Exato. Porque imagina se nós, mulheres, assim, vem cá, marido, eu quero agora. Mas não tá pronto. E agora? Aí exato. Agora ele já não serve mais, já deu direito da gente fazer o que a gente quer. Também não é assim, né? Exato. É o que eu sempre falo. Entendeu? Se você procurar seu marido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes por dia, ele vai dar conta? Exato. E se der conta, tu vai trocar ele? Exato. Entendeu? Não vai. Ou você vai violentar ele? Você vai violentar ele? Não, claro que não. Porque para ele, né, não é só abrir as pernas. Como é que você vai fazer para violentar ele? Exato, não dá. Então, essa colocação dessa blogueira foi extremamente infeliz. E é preciso esclarecer isso, porque a criatura tinha 30 mil seguidores. Não! E pior, depois da colocação que ela fez, em menos de 10 minutos, ela ganhou mais 1.367 seguidores.
Ou seja, são mais 1.367 pessoas que concordam, que coadunam, que reforçam o pensamento dela, de achar natural essa agressão. E o pior foi o comentário que eu fiz, quando eu vi, eu também fiquei muito indignada, eu fiz uma live, falei, só cara de pau. É o seguinte, esse é um comentário machista, que se é um homem que fala isso, tu tá doido? Tu tá pensando o quê? Não tem mais espaço para macho man no mundo de hoje, não. É um comentário extremamente machista que sai de uma mulher. E o pior, uma mulher jovem. Se fosse uma senhora, né, na época dela. Mas é uma mulher jovem, gente. O pior não é nem que ela é jovem. É uma mulher, é jovem, é uma formadora de opinião e é branca. Exato. Ou seja, a luta do movimento feminista, da liberação, da autonomia da mulher, da conquista do espaço, ela pegou e realmente rasgou. Aonde cabe no discurso dessa criatura e aonde cabe nos tempos de hoje, na sociedade que a gente vive, entendeu? Dizer que a mulher tem que se submeter à vontade de um homem. Não é só no sexo. A mulher não tem que se submeter à vontade de um homem em momento nenhum. Ou ela faz porque ela concorda, ela aceita e ela quer, ou ela não faz. Se ela fizer sob coação, é crime. É crime. Entendeu? Então, é bem simples. Você não quer, não quer. Se você está sendo obrigada a fazer, é crime igual, é agressão igual, é violência igual. A Maria da Penha defende do mesmo jeito. Deixa eu só fazer um adendo aqui para o seguinte, olha só. Aqui nos Estados Unidos, olha só, para você ver como é uma coisa cultural. Aqui um menino de 16 anos, se ele namorar uma menina de 14 e ela engravidar, isso é estupro de vulnerável. Aqui da lei, aqui. Outra coisa, vamos supor que... Sabe esses caras que gostam de fazer gracinha? Olhando a garota embaixo, subir a escada, a saia... Se ele for pego no shopping com um comportamento desse, com um celular, que tem muito de celular tirando foto embaixo das saias de mulher, eles fazem isso. Outra coisa que acontece muito aqui, na saída do shopping, porque shopping de tardezinha, quando as aulas estão aí, é cheio de adolescentes. Aí tem uns pervertidos que passam com o carro devagarzinho, sabe? Assim, e ali ele já tá fazendo aquelas coisas nojentas que eles fazem, assim, olhando as garotas. Se ele for pego, Cíntia, ele vai preso. Quando ele é solto, ele é inserido numa lista de molestadores sexuais. E aí tem um sistema que você coloca... Aí ele só pode morar no determinado bairro e a uma distância, se tem teatro não pode, numa escola não pode. E outra coisa, se tem um parquinho, ele não pode morar perto. E ali fica apontado no mapa, no Google, aqui mora um molestador sexual. Exato. Ou seja... que existe, mas os caras pensam 2.000 vezes antes de tomar uma atitude dessa, entendeu? Incrível. As pessoas precisam entender que a Maria da Penha está aí, está para nos proteger, está para nos dar garantia, mas esse sistema, a Lei Maria da Penha, foi a primeira que veio para nos resguardar. Ainda tem muito que ser melhorado. O nosso direito aqui no Brasil em relação ao direito da mulher, as garantias e seguranças da mulher, precisa melhorar em muito. Nós precisamos de muitos outros mecanismos para nos resguardar. Nós, mulheres, e as crianças também, que são vítimas de determinados tipos de abuso. Por quê? Porque o seu vizinho do seu lado ser um agressor, e ser um agressor sexual, ser um pedófilo e você não ter conhecimento, é um risco. Você não pode... Nós temos que parar com essa mentalidade. Ele tem direito de se recuperar. Ele tem direito de se recuperar e nunca mais fazer. Ótimo. Só que é o seguinte, ele fez, e todo mundo precisa saber que ele fez, porque assim como ele pode se recuperar, ele pode fazer de novo. Então, se ele pode fazer de novo. Todo mundo tem o direito de saber quem ele é, onde é que ele mora, e escolher se vai morar perto ou não dele, porque eu não quero uma pessoa assim perto dos meus filhos. Nem eu. Então, gente, olha só. Que vai ficar longe mesmo, entendeu? E que se eu escolher uma moradia para mim, uma escola para meu filho, um teatro, um cinema, uma escola de natação, um curso de inglês, seja longe de todos os molestadores sexuais que existem, de todos os agressores de crianças que existem, de todas as pessoas de mulheres que existem. É um direito nosso, a gente tem que brigar por isso.
E outra coisa muito importante, esse sistema de informação ele precisa ser nacional. Por quê? Exato. Porque simplesmente o agressor hoje ele está aqui. Amanhã ele pode estar na cidadezinha do lado. Do Mas lado. ele está para o outro estado, ele pode ir lá para outra região do país. Como a gente falou, o Brasil é gigantesco, entendeu? E ele vai lá se esconder lá no cantinho e vai praticar os crimes dele lá e ninguém sabe. Então é importante no sistema nacional. Olha só, meninas, Cíntia, só para finalizar, nosso papo hoje foi muito bom, né? Muito esclarecedor. Eu quero falar uma coisa que eu sempre falo. Estamos falando de um crime contra a mulher por ela ser mulher. Exato. O Brasil, a população brasileira é, em sua grande maioria, de mulheres. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem vota mais somos nós. Se não estamos votando, deveríamos votar. Isso quer dizer que nós somos responsáveis por quem está no poder. Quem é que nós estamos elegendo? Temos que começar a eleger mulheres que vão defender os nossos interesses. Leis Exato. que nos protejam, não é verdade? Leis que cuidem dos nossos interesses. E é só através do voto que nós vamos mudar essa realidade. Não é possível que num país em que a maioria da população seja composta de mulheres, né, de mulher, a gente ainda passe por essas situações, essa violência. E nós estamos falando de violência mesmo, né? Bater, xingar, nananana. Mas você estudar 10 anos, 5 anos para se formar numa faculdade, seja ela qual for, e ali depois você se submeter a ganhar menos só porque você é mulher, isso também é uma violência, né? Claro. E o caminho e a resposta disso está nas urnas. Exato. No nosso voto, não é verdade? Então, meninas, vem eleição aí. A mulherada tem que estar na boca da urna fazendo a diferença. É assim, é tão curioso isso, porque é o seguinte, antigamente não tinha representatividade. Hoje, poucas as mulheres que colocam seu nome à disposição da população para representar. E daí as mulheres não votam nessas mulheres, umas coisas que não dá para entender, porque nossa população é a maior, nossa representatividade é a menor, e a gente não consegue compreender o que se passa na cabeça dessas mulheres. Vocês estão achando realmente que nessa sociedade que já está mais do que sabidamente posta como machista e patriarcal, entendeu? Os homens vão levantar para defender os interesses de leis que defendam... Não vão. Isso é um tiro no pé para eles. Eles estão lá, eles nem sequer lembram que eles são filhos de uma mãe. Exato. Então, assim, é importante se dizer isso. Outra coisa que é muito importante, eu sempre carregando a bandeira aqui do negro, é o seguinte. Além de você precisar buscar uma representante mulher, que não é tão fácil assim, se você for negra ou se você for parda, entendeu? Você precisa começar a procurar, no meio desses representantes, mulheres negras. E não tem de negras candidata no seu lugar, na sua residência, no seu município. Você procure os candidatos homens negros. Porque se não for por sexo, que seja por raça, mas que ele te represente. Exato. Gente, olha só. Esse ano as eleições foram adiadas mais para o final do ano, né? Mas a gente vai se falar muito antes de chegar a época das eleições. Mas eu tenho uma sugestão. Essas eleições, as mulheres devem vestir rosa. Vá votar. Chegue na urna com a sua blusa rosa, com a sua bolsa rosa, seu batom rosa, seja o que for. Use rosa. É uma maneira de... Vocês vão ver a quantidade de mulheres, né? Porque a gente não se dá conta. Agora, se você ficar numa fila, todas as mulheres estiverem de rosas, vocês vão ver nitidamente, vai ser uma coisa visual, fácil de perceber a nossa força. Então, essa é a minha ideia. Peraí, tem alguém falando assim, me desculpe, mas não é questão...
Não é bem questão de agressão. Peraí, alguém está falando aqui. Aconteceu comigo de não querer fazer sexo umas 4 ou 5 vezes, enquanto o meu boy estava me desejando. Mas lhe garanto que fiz uma graça, obviamente, porque eu ganharia um carro novo e um piscar de olhos. Ah, amiga, você, ó, até falou pra você. Coisa da Globo, né, gente? Não tá boba nem nada, né? Essa é a questão. Você não tá muito afim do ato, entendeu? Mas ele tá ali te querendo. Você também tá querendo, só tá com um pouco de preguiça, né? Preguiça, aí vai. Você faz metade dos Paranauê, amiga. Você não é verdade? Pra tudo tem um jeito. Porque Ai, assim. gente, olha só, cadê ela? Deixa eu ver quem é. Ô, Luciana Anderson, muito obrigada de você ter deixado. Você está finalizando essa nossa live, que foi um pouco assim pesada, de uma maneira bem engraçada. Quando o assunto é esse, você pensa no Paranauê que você vai fazer, amiga. Então, tá tudo certo. Aqui em casa eu falo, olha, os pontinhos, somos nós que sabemos. Exatamente. Meninas, vamos nos despedir, Cíntia? Vamos. Olha, antes de eu dar tchau, eu preciso dar... tem uma amiguinha minha do Face, Amanda Freitas. Ela pediu para entrar no nosso grupo e tudo. Hoje ela está fazendo aniversário, então parabéns. Parabéns, Amanda! Muitos anos de vida! Muita felicidade, que você nunca tenha a infelicidade de passar por esse tipo de violência, mas se acontecer, 180 é o número para você denunciar qualquer tipo de agressão, certo? Se quiser falar com a gente, sem precisar escrever, só manda uma mensagem. Xuxa, a gente já sabe o que é. Exatamente, você pode pegar, você entra aí nos nossos contatos Face, Insta, WhatsApp, sinal de fumaça, amiga, bate no tambor, faça qualquer coisa, mas fale com a gente. Nós estamos aqui para ouvir, para ajudar, para informar. Se for o caso, a gente pega pela mão e arrasta para um lugar seguro. Um beijo, gente! Bom final de dia para vocês. E não esqueça, sexta-feira eu tenho uma convidada especialíssima, professora Fabiola Pávia, professora da Rede Pública de Ensino, ensina línguas para as nossas crianças. Ela é do Rio de Janeiro e nós teremos uma conversa muito interessante, porque o papel do professor não é só pegar o giz e escrever no quadro, não. Vai muito além disso. E é sobre isso que nós estaremos conversando com a Fabiola Pávia, sexta-feira. Vou avisar o horário amanhã, tá bom, gente? Beijo. Não esqueça, vai lá no Chá Comigo no YouTube. Todas as nossas lives estão lá, minhas, da Cíntia, de outras convidadas também. E temos o nosso grupinho lá, Quero Ver Fazer Melhor. Se você quiser falar com a Cíntia, Cíntia_Simas75, vai lá no Instagram dela, tá bom? Isso. Beijo, gente. Beijo, Cíntia. Muito obrigada. Tchau, irmã. Beijo. Te amo. Tchau.